A alegria do Senhor seja sempre convosco. Queridos, vamos abrir então as nossas Bíblias. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Romanos, capítulo 13. Vou dar prosseguimento à mensagem que eu iniciei hoje pela manhã. Não se preocupe, quem não esteve de manhã, não há problemas. Depois pode ouvir no YouTube. Romanos 13, vou ler apenas um verso. Um verso muito semelhante ao que lemos pela manhã, como é semelhante a inúmeros outros no Novo Testamento. Romanos 13, verso 14, que estamos vendo o grande foco do Evangelho, dos apóstolos, da pregação. Romanos 13, verso 14, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Vou até ler de novo, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Só esse verso, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nos colocamos aqui, Senhor, para que o Senhor nasça todos os dias no nosso coração. Nós celebramos a vinda do Senhor à terra, a vinda do Senhor em nossas vidas. Pedimos que o Senhor possa continuar realizando a boa obra que o Senhor começou, brilhando sempre a Tua luz em nós, sempre iluminando o nosso coração. E fala conosco nessa noite, fala conosco a mensagem que está no Teu coração e nos abençoe com a Tua presença. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Esse verso que nós lemos, queridos, é repetido também pelo apóstolo Paulo em Efésios, em Colossenses, outras palavras, ou seja, o grande objetivo do Evangelho é que a gente se revista de Cristo. Como se, a partir do momento que a gente conheceu Jesus, a gente trocasse as nossas vestimentas e passasse a botar uma outra vestimenta. Que, obviamente, não estamos falando de alta costura, nem de moda, né? Uma moda celestial diferente. Estou falando de uma nova forma de você se portar diante da vida. Uma nova forma de você viver. Então esse é o convite do Evangelho. Revista-se de Cristo. Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: quanto à antiga maneira de viver, você vivia, certo? Antes de conhecer Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Então você tira a roupa antiga, despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e então serem renovados na sua forma de pensar e revestir-se do novo para ser semelhante a Deus. Olha que coisa linda a convocação do Evangelho. Você vai se revestir de uma nova mentalidade, de uma nova forma de pensar, para você ser semelhante a Deus em justiça e santidade. E ele repete isso agora em Colossenses. Vocês, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nós somos chamados para ser parecidos com Deus, para sermos a imagem do nosso Criador. Agora, o que é ser parecido com Deus? O que é sermos a imagem de Deus? É o que nós lemos nesse nosso verso inicial: nos revestir de Cristo. Nos revestir de Cristo. Toda a pregação do Evangelho inteira no Novo Testamento tinha isso como alvo: nos revestir de Cristo. No Natal, que agora se aproxima, nós celebramos a vinda do próprio Deus à Terra. Deus veio à Terra na pessoa de Jesus Cristo. E a pergunta que fica é: o que muda a partir desse acontecimento? E a resposta, claro, tem que mudar tudo. Ele nos revelou quem é Deus, revelou os princípios, valores, a mentalidade de Deus, quem Deus é, qual é o caráter de Deus, como Deus pensa, como Deus age. Isso, boa parte, explicamos pela manhã.
que Jesus é a sabedoria divina, Jesus é a mentalidade divina. E a segunda parte é: Jesus veio à Terra e Ele viveu. E se Ele viveu, o próprio Deus viveu como ser humano que nós somos, Ele deixa para nós um rastro, um exemplo de como viver na vida. Se pudesse perguntar para Deus: Deus, qual a melhor forma de viver? Como ter uma vida perfeita? Como ter uma vida plena? Jesus vai dizer: eu já mostrei isso na pessoa de Jesus. Jesus nos ensinou como viver a vida, como Ele chamou de vida em abundância. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele veio e fez o quê? Viveu. E vivendo, deixou para nós um molde, um exemplo, uma forma de nós, olhando para Ele, basta seguir os passos dele e você vai viver uma vida em abundância. Então, o convite do Evangelho inteiro é se revestir de Jesus, que traduzindo é nós aprendermos com Jesus a viver. Aprendermos com Ele a viver. Porque geralmente os nossos modos, as nossas atitudes, a nossa forma de se expressar, a nossa forma de se relacionar com as pessoas, seja no trabalho, seja no relacionamento amoroso, seja na amizade, seja tipo de relacionamento familiar, qualquer tipo de relacionamento, a gente aprende tudo isso na nossa cultura da nação, na nossa cultura familiar, a gente aprende com os amigos, aprende com as experiências que nós temos. E a gente precisa aprender principalmente com Jesus a viver. Como Ele viveu. É assim que nós precisamos viver. Ele precisa ser o molde da formatação da nossa vida e do nosso ser, e do nosso coração e da nossa mente. Que é o que os discípulos chamaram de nós sermos imitadores de Cristo. Não é que Deus, com isso, Ele está carente de pessoas que ficam imitando Ele, né? Aí eu quero que todo mundo seja parecido comigo, porque eu quero, né, ver um monte de clones meus. Não é isso. É porque Deus sabe que se nós fazermos isso, não há nada que possa contribuir tanto para você ter uma vida plena, uma vida maravilhosa, do que você viver como Jesus viveu. Isso vai te dar vida em abundância. Por isso o Evangelho nos convoca: imite Jesus. Viva como Ele, porque Ele veio revelar a vida em abundância. E é por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Olha como isso sintetiza tudo e olha como isso nos mostra e nos aponta para Jesus. Como é que você caminha ao longo da sua existência, ao longo dos seus vários anos na Terra? Caminhe seguindo o melhor caminho, que é o de Jesus. Qual que é a verdade que sana as minhas dúvidas existenciais, as minhas dúvidas emocionais, os meus dilemas internos? O que sana isso? O que responde a isso? Jesus diz: eu sou a verdade. Qual que é a melhor forma de viver? Com quem eu aprendo a lidar com essas situações da minha vida? Jesus diz: eu sou a vida. Então Jesus não é uma teoria, não é algo abstrato. Não, Jesus nos ensina a caminhar, nos ensina a viver, nos ensina a aprender. E esse é um verso que a maioria das pessoas sabem de cor. O que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas poucos aplicam isso na verdade, ou de verdade, no seu dia a dia, na sua rotina, na realidade. Amanhã, se você tem decisões a tomar, você vai ter que se encontrar com determinada pessoa e se relacionar, ou você vai ter que conversar com determinado familiar sobre determinada questão. Às vezes a gente, se alguém perguntar qual que é o caminho, a verdade, é Jesus, eu sei. Mas diante dessas questões todas que você vai tratar amanhã, às vezes você não lembra de aplicar nessa questão o caminho, a verdade e a vida. O objetivo de Deus não é que você decore um verso para assinalar um X. O que Jesus diz?
Né? Ele disse, letra B, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, o objetivo de Deus não quer realizar uma provinha com você, ver a nota que você vai tirar. Ele quer ver você aplicando na sua vida. A decisão que você tem que tomar, lembre que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. E veja como Ele tratou determinada questão. Ele quer ver você vivendo Ele na prática. O caminho que nós temos que andar é Jesus, ser como Ele. A verdade que você precisa aprender é uma só, é Jesus. E a vida, a forma de viver mais sadia, mais plena, mais maravilhosa e mais admirável é viver como Jesus. Quanto mais você se parece com Ele, mais a sua vida vai ser abundante. Quanto mais você se parecer com Jesus, mais a sua vida vai ser maravilhosa. É tendo Ele como exemplo máximo, como ideal de vida, não meramente Jesus para responder orações. Geralmente a gente lembra de Jesus quando a gente pede, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, em nome de Jesus. Então Jesus não pode ser só a finalização de uma oração, tem que ser abarcar todo o seu viver, todo o seu ser, você regular, você aprender, você apontar na direção dele, ou seja, você se revestir de Cristo. A roupa que você vai vestir amanhã pode ser a que você preferir, mas se revista de Cristo nas suas atitudes, no seu falar, no seu pensar, como você trata a vida. Aí você vai caminhando cada vez mais em saúde emocional, saúde psicológica, saúde espiritual e no seu tratar, na sua saúde, nos seus relacionamentos, tudo. E geralmente a gente aprende a viver a vida com os amigos, a gente aprende com os coaches, a gente aprende com livros de autoajuda, aprende a viver com psicólogos. Cada um pode realmente contribuir, tem lá a sua sabedoria. Mas a principal fonte, queridos, a principal referência tem que ser Jesus. Você se revestir de Cristo. Porque Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. É viver conforme Cristo, queridos, que vai te dar essa vida em abundância. Mas os cristãos em geral não vivem como Jesus. Não vivem como Jesus. Olha que loucura isso. E justamente por isso, exatamente por isso, não desfrutam dessa vida em abundância. Já os cristãos antigos aqui, do Novo Testamento, que se revestiam de Cristo, todos ao redor olhavam para eles e viam vida em abundância, porque eles viviam semelhante a Jesus. Veja só, queridos, não adianta você orar a Deus e dizer, Senhor, me dá vida em abundância. E você optar, a hora que você finalizar a oração, ainda dizendo, em nome de Jesus, Senhor, me dá uma vida em abundância, em nome de Jesus, amém? E o passo seguinte que você der, você não está revestido de Cristo e for tratar a vida da forma que você sempre tratou, a sua antiga maneira de viver. Você não vai ter vida em abundância, porque Deus, essa oração, Deus responde, Pai, me dá vida em abundância, e Deus responde, então, viva como Jesus. Pense como Ele, tenha os valores dele, enxergue a vida como Ele enxergou, trate as pessoas como Ele tratou. E aí você vai ter vida em abundância, e eu vou te ajudar nesse intento, e eu vou abençoar a sua vida, mas você precisa viver como Jesus. Porque não tem como ter uma vida em abundância sem viver como Ele viveu. Então esse tem que ser o nosso alvo, tem que ser o nosso objetivo. Claro, com as nossas falhas, claro, com as nossas deficiências. Mas o Natal, queridos, revela a forma de viver plena. Revela Jesus, revela a vida como ela deveria ser vivida pelo ser humano desde o Éden. Deus nos apresenta a forma perfeita de viver. E a gente precisa aprender. E é isso que a gente vem fazendo quando a gente vem à igreja, aprender com Cristo a viver a verdadeira vida. Porque Jesus veio revelar e revelou a verdadeira vida. E a gente precisa conhecer Ele cada vez mais. Para quê? Para a gente se revestir de Cristo. Nos
nos comportar, ter as atitudes, as reações, as falas e os pensamentos que Jesus teve, que é o que o apóstolo Paulo chama de nós termos a mente de Cristo. Isso muda tudo. Ele se manifestar em você. Por que os cristãos foram chamados de cristãos? Eles não tinham esse nome. Eles eram discípulos de Jesus. E lá em Antioquia, eles se pareciam tanto com Jesus, falavam tanto de Jesus, cada comportamento, tudo eles balizavam em Jesus, que aí as pessoas ao redor, não é eles que se autodenominaram cristãos, foi as pessoas ao redor que falavam: nossa, eles parecem tanto com esse tal de Jesus, que nós vamos chamar eles de, falam tanto de Cristo, parecem tanto com Cristo, que vamos chamar eles de cristão. Que no início provavelmente era até uma forma de ridicularizá-los, eles amaram ser chamados de cristãos. Então, é isso, queridos, que significa ser corpo de Cristo na terra. Vós sois o corpo de Cristo. É o quê? Você, na sua vida, revelar Cristo. Você não mostrar nenhum verso da Bíblia para ninguém. Você não mostrou o verso, claro que a gente apresenta e mostra. Mas sem você mostrar versos da Bíblia para uma pessoa, você está mostrando versos da Bíblia com as suas atitudes, com o seu comportamento. Todo mundo vendo o que está escrito aqui, aplicado na sua vida. Então, mesmo as pessoas, eu me recuso a ler a Bíblia. Meu irmão, você está lendo a Bíblia na minha vida, porque você está me vendo. Está me vendo falar, está me vendo tratar as coisas, está me vendo as minhas reações. A minha calma diante dessa confusão, a minha tranquilidade diante dos sustos e das loucuras, minha sanidade diante de tanta doença e tanto pensamento maluco, você está vendo aqui na minha vida, a minha serenidade, a minha tranquilidade, a minha paz, a minha forma de tratar, sem ira, sem confusão, sem desavenças. Pelo contrário, como Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, é você pacificar. O que Jesus diz? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. As pessoas vão te chamar de filho de Deus, por quê? Porque você pacificou uma situação. Você se portou como Cristo. Bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque de novo está parecendo com Cristo. Não é aquela pessoa irascível que está explodindo, que está ofendendo, que está destratando todo mundo. Não, é uma pessoa mansa, calma, tranquila. Bem-aventurados os humildes. Então todas as bem-aventuranças vão revelando Jesus. Quanto mais aquilo lá brilha em você, mais você revela Jesus, e você está pregando Jesus sem abrir a boca. Como eu falei hoje pela manhã, São Francisco dizia: preguem Jesus o tempo todo, e de vez em quando use palavras. Ou seja, o tempo todo, nas suas atitudes, na forma que você está tratando tão bem uma pessoa, você está revelando Cristo, sem nem as pessoas saberem. E elas estão vendo o seu exemplo, vendo a sua alegria de viver assim, como a sua vida está frutificando, como você está feliz e fazendo as pessoas felizes. E uma pessoa aqui de fora, hoje eu estou vendo ele feliz, estou vendo ele fazer pessoas felizes. Eu vou seguir esse exemplo. Pronto. Você está direcionando aquela pessoa a aprender a verdadeira forma de viver, a aprender a ser semelhante a Cristo, sem você ter aberto a boca, sem ter mostrado um verso no livro, mas mostrando na sua vida. E isso se chama revestir-se de Cristo. Como isso é lindo, ele se manifestar em você. Você falar como ele falava, agir como ele agia, tudo você demonstrar Cristo. Se revista de Cristo. Ele tem que ser, como o apóstolo Paulo diz, Cristo é a nossa vida. E queridos, isso é uma bomba. Isso é a maior coisa que pode acontecer na sua vida. É de uma potência enorme, explode vida em abundância, transborda, enriquece, fortalece você, o seu caráter, a sua força diante do que for, te encoraja, te dá outra estrutura. Você passa a ser um outro ser. É por isso que Jesus diz: você precisa nascer de novo. Você ganha uma outra atitude em relação à vida, você ganha um outro eixo, uma outra estrutura, e aí você se torna uma pessoa realmente poderosa para caminhar nessa terra, porque você tem como eixo da sua vida, como norte, como bússola, Jesus. Esse mundo hoje está tão acometido de doenças psicológicas,
de falta de caráter absoluto, tanto em relação a lidar com o dinheiro, quanto lidar com a sexualidade, lidar com tudo. O ser humano está tão perdido, tão confuso, não sabe lidar com as emoções, não sabe lidar com as suas vontades, não sabe lidar com os seus pensamentos, com os seus questionamentos existenciais, ou seja, basicamente não sabe lidar com nada. Nada. Acontece qualquer coisa, a pessoa desmonta. Acontece qualquer dificuldade da vida, a pessoa se desmobiliza, se angustia, se estressa, se deprime. Está lá uma pessoa esmagada pela vida, e às vezes nem por nada excepcionalmente grande, às vezes coisas simples. Já se nós aprendermos a viver com Jesus Cristo, muda tudo. Por que os cristãos enfrentavam, não é os dileminhas da vida que o ser humano hoje enfrenta, e às vezes desmonta, não consegue. A pessoa trava mesmo, trava. Mas por que os cristãos conseguiam enfrentar o que enfrentavam? Perseguição do maior império da terra, perseguição das religiões ao redor, e principalmente dos judeus. Porque como eles conseguiam enfrentar fome, nudez, espada, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 8. Quer ver? Abra comigo, queridos. Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 31. Olha o que eles enfrentavam, e no verso 31 já mostra qual era o alicerce deles para enfrentar essas coisas. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Olha o que ele fala. Qual que era o alicerce deles? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode vir. Ele fala, pode vir o que for. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Olha o que eles tinham na mente. Ele morreu por nós, ressuscitou por nós, intercede por nós. Você acha que esse problema vai me derrubar de forma? E ele continua: quem vai me separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Olha só, ele até debocha dessas coisas. Não, como está escrito, se for necessário, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas, todas, pode vir o que for, somos mais que vencedores, por meio de quem? Daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Ele batia no peito e falava: olha, minha força é Deus. Se Ele é por mim, quem vai ser contra mim? Pode vir o que for, nada vai me separar do amor de Deus. Olha a estrutura que essas pessoas tinham, e olha a estrutura que as pessoas de hoje têm. Hoje a pessoa pega uma manchinha na pele, não sei, talvez seja câncer, a pessoa já desmaia, já fica desesperada, já fica angustiada. A gente precisa voltar-se para Cristo, estar mergulhado nele, pensar, agir, viver como Ele viveu, exatamente como Ele. Sabe por quê, Cristo? Porque cada um de nós aqui tem um estilo de vida diferente. Cada um entende o mundo de uma forma diferente. Isso está errado. É claro que a diversidade sempre haverá, é a multiforme sabedoria de Deus. Claro, cada um pode ter os seus gostos, mas agora entendimento de vida, entendimento de mundo, a gente precisa ter a referência. Nós temos que unir-nos em um mesmo modo de pensar, um mesmo modo de ser, que é a mente de Cristo. Adotarmos uma mesma mentalidade.
Como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Imagine se você tivesse no seu coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Será que a sua vida ia melhorar ou piorar? Será que iria melhorar pouco, médio, muito? Aí a gente já mede a dimensão, o quanto a gente precisa aprender com Deus, porque o quanto a nossa vida seria outra se a gente fosse adotando mais esse mesmo sentimento de Jesus. Porque as pessoas que eles tratam Jesus assim, como se Jesus fosse uma torcida, um time de futebol, ou um partido, ou um clube. Então agora eu faço parte do time de Jesus. Não, Jesus não está precisando de torcida organizada, nem de uma militância. Ele está querendo pessoas que vivem a vida em plenitude, enxergam a vida como Ele, porque a vida é a forma sadia de pensar e de agir. Pessoas dizem, tem camiseta de Jesus, boné de Jesus, dizem eu sou de Jesus, mas não se parecem com Jesus. Então, para Deus, quer dizer, o que Ele diz, a fé sem obras é morta. Não adianta você dizer, eu sou de Jesus, mas cadê as obras que mostram que você é semelhante com Jesus? Se na hora que pipoca um problema, uma questão, você reage de uma forma que não tem nada a ver com Jesus. Não era a forma que ele agia, não era a forma que ele tratava. A fé sem obras é morta. Como você trata a vida? Se é como Jesus, isso é se revestir de Jesus. Nós vimos hoje pela manhã, Efésios capítulo 1, verso 8 e 9, que Deus diz, a vontade de Deus para a sua vida, qual que é? Os cristãos gostam de perguntar isso de Deus, qual que é a vontade de Deus, do Senhor para a minha vida? Lá o apóstolo Paulo diz, Deus nos revelou a vontade dele para conosco, que é o quê? Fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas, tanto as celestiais quanto as terrenas. Essa é a vontade de Deus. Não me venha com coisas tópicas. Será que Deus quer que eu compre uma casa no bairro X ou no bairro Y? Pelo amor de Deus, escolha, pare, pense, medite, pese prós e contras. Pode até pedir para Deus te mostrar alguma questão que talvez você não esteja vendo, mas a vontade de Deus é algo muito superior. Ele quer fazer convergir todas as coisas para Cristo Jesus, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Você convergir a sua vida, a sua mentalidade para Jesus. Olha só como isso muda tudo, queridos. Aquele verso, no outro decorado que as pessoas têm, todas as coisas cooperam, como é que é o restante? Amém daqueles que amam a Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e a segunda parte do verso é a parte mais importante. Mas as pessoas decoraram a menos importante, que inclusive muda o sentido se você decorar a segunda, que é a chave do negócio. É como se a pessoa chegasse e dissesse, eu decorei uma receita de bolo. Qual que é a receita de bolo? Ponha leite. E? Não, a segunda parte eu ainda não decorei. Eu decorei essa parte, ponha leite. Então não decorou a receita, né? Porque a segunda parte é mais importante, a gente põe depois do leite. A massa fervendo. Pois é, então, é isso. A segunda parte desse verso, vamos ver comigo, ainda em Romanos 8. Esse verso é em Romanos 8. Vamos aprender depois do leite o que vem. Que é a parte mais importante do verso. Que é, inclusive, o tema do Novo Testamento inteiro, 10:8. Sabemos que Deus age em todas as coisas, em outras traduções, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Agora que é o verso 29, que é o mais importante. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para um objetivo, com um intuito. Então todas aquelas coisas que cooperam para o nosso bem, é com que objetivo? Para
serem conformes à imagem do seu Filho. Então, olha qual é o objetivo. Todas as coisas, depois vocês façam o favor de decorar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, foram chamados com o seu propósito, para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, essas coisas todas que estão cooperando para o nosso bem, mas que bem é esse? É eu ser rico, eu ser milionário, eu ser bem sucedido. Pera. O bem que Deus está falando ali é para sermos conformes à imagem do seu Filho. Deus nos pega e tem esse objetivo de tudo que for acontecendo ao seu redor, Ele cooperar para um bem. Que bem é esse? Você se tornando cada vez mais parecido com Cristo. Jesus disse que o Espírito Santo, quando viesse, daria testemunho dele. O Espírito Santo, quando viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, Deus o tempo todo agindo nas nossas vidas para sermos conforme a imagem do seu Filho. Só um exemplo para ver como tudo isso muda. Se a pessoa dizer, não, eu vou fechar aqui esse negócio, esse contrato, eu vou conseguir aqui essa oportunidade, eu vou realizar, porque eu vou ter muito sucesso e vai dar tudo certo nessa minha empreitada. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí o segundo trecho. Será que não altera a sua compreensão? Porque se essa pessoa que vai fazer esse negócio, às vezes um negócio grande, mas se essa pessoa for arrogante, for soberba, pisar nos funcionários, desprezar as pessoas mais simples, ou seja, essa pessoa está longe da imagem do Filho de Deus, o que será que todas as coisas vão cooperar para o bem dessa pessoa, para ela ser conforme a imagem de Cristo? Essa pessoa talvez tenha que quebrar a cara. E aí a pessoa vai questionar, mas Deus não está escrito que todas as coisas cooperam para o bem de Cristo? Sim, para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou se a pessoa for apegada demais a dinheiro, e o dinheiro for um ídolo para ela, e a vida dela for uma função disso, para serem conformes à imagem do seu Filho, se revestir de Cristo. É isso que Deus quer fazer. Essa é a vontade que Ele nos revelou, que todas as coisas convirjam para Cristo, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Esse é o objetivo dele, é isso que Ele quer fazer. Como isso muda a nossa compreensão, porque essa é a vontade dele, é isso que Ele quer fazer, porque Ele sabe que isso é vida e vida em abundância. Abra comigo, queridos, em Mateus capítulo 6. Vamos fechar aqui vendo como Jesus tratou um ponto só da vida. Mateus 6. Voltando no urso, se for, não acabou. Mateus 6, verso 25. Um trecho belíssimo também, que também a gente, ser humano, hoje em dia precisa aprender demais com Jesus isso. Mateus 6, 25, Sermão do Monte. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida, olha o que ele está falando, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olha como Jesus está tratando as grandes angústias, as grandes ansiedades, as grandes preocupações do ser humano. Ele fala, confie em Deus. Como Ele simplifica tudo e fala, olha, não se preocupe. Confia no teu Deus. Descanse em Deus, aprenda que Ele tem cuidado de vocês. Vocês têm mais valor que os passarinhos, Ele cuida dos passarinhos.
E quem é que pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, a hora que Ele quiser recolher? Você não precisa ficar com medo, ai meu Deus, será que eu vou morrer hoje? Será que eu vou morrer amanhã? Tem gente que tem pavor da morte, não se preocupa com isso. Quem é que pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A hora que Deus quiser recolher, vai em paz, meu irmão. A hora que Deus me recolher, vocês todos fiquem em paz. A gente vai para a glória, não precisa ter medo de nada. E Jesus fala essa frase que eu acho maravilhosa: não é a vida mais importante que a comida, não é a vida mais importante que as riquezas. A vida é o que você tem de mais importante. E muitas vezes as pessoas correm atrás das riquezas, correm atrás aqui da comida, das vestes, e deixam de viver a vida. Correm atrás às vezes de riquezas para melhorar a vida, mas esquecem de viver. Esquece dos outros, esquece de si mesmo e acaba piorando. A pessoa, na busca louca pela felicidade, acaba perdendo-a todo dia, porque esquece de viver. Jesus fala: olha, você tem que trabalhar para comer, você tem que trabalhar para se vestir, mas a vida é mais importante que isso. Se você vive correndo atrás dessas coisas, esquece de viver, você não está vivendo. Muito dinheiro com pouca vida é pouca vida. Pouco dinheiro, mas com muita vida é muita vida. A vida é o mais importante. Por isso que Jesus aponta que você tem que buscar, sabe o que? Mais do que buscar o dinheiro, é buscar ter muita vida. Quem dera a gente aprendesse isso. Essa vida em abundância, porque veja só, Jesus está longe de ter a quantidade de riquezas que os grandes bilionários têm. Mas ele tem muito mais vida do que eles. Por quê? Porque ele entendeu que a vida é mais importante que as riquezas. E você pode ter vida em abundância, mesmo sem ter uma quantidade absurda de dinheiro. Esses mega bilionários, muitos são dependentes de todo tipo de remédio. Jesus não precisava nenhum. E ele foi o ser que mais teve vida em abundância na face da terra. E todos nós aqui, sem exceção, temos mais sapatos, mais roupas, mais bens do que Jesus jamais teve na vida inteira. Só que ele viveu uma vida muito mais abundante que a nossa. Por quê? Mas se ele tinha muito menos que nós, que tem lá no seu guarda-roupa um sapato, é porque Jesus nunca sonhou em ter a vida inteira. Jesus só tinha um chinelo, e esse chinelo durava 5, 10 anos, aí depois conseguia outro. Por que ele tinha muito mais vida que nós, mesmo tendo muito menos? Porque ele dava valor à vida, muito mais do que a bens. Ele dava muito mais valor à vida do que nós. Ele diz: não vale a vida muito mais do que as riquezas. E o que é a vida? Quer dizer, você desfrutar de tudo que você é, todo dia, o tempo todo. Você dá valor a cada segundo, dá valor a cada relacionamento, dá valor a cada palavra que você emite, cada palavra que você ouve, o seu tratar com tudo que te cerca. Tudo isso é vida. E você precisa desfrutar de tudo isso. Vida é amar a Deus, é amar ao próximo. Como Jesus disse, isso resume toda a lei e todos os profetas. Isso é vida. Então é você curtir, é você celebrar, é você abraçar a vida, você se alegrar. É a alegria ser um modo de vida. Você ser como Jesus. Você não via Jesus para baixo, nem reclamando, nem murmurando, nem dizendo que isso estava ruim, isso, aquilo outro estava ruim. As pessoas às vezes estão cheias de dinheiro e reclamando de tudo e de todos. Jesus só celebrava a vida e cheio de gratidão. A gente precisa desfrutar a vida, aproveitar tudo que Deus nos tem dado. O que é imitar Jesus? É repetir Jesus na terra, queridos. E esse é o convite do Evangelho. Vamos ficar de pé? Para você, imitando Jesus, você possa fazer Jesus acontecer de novo na história. Jesus aparecer de novo para as pessoas, na sua vida. Você ser um replay de Jesus, né? Não há maior benefício que você possa fazer no mundo que repetir Jesus. Aonde você for, Jesus está sendo manifesto.
Aonde você estiver com alguém, com dor, uma pessoa sofrendo, você ser Jesus para ela. Ele encarnado em você. Você se revestir de Jesus. Por que os discípulos fizeram tanta diferença, impactaram o planeta inteiro? Foi porque eles se revestiram de Jesus, queridos. Eles decidiram viver Jesus a cada dia. Imagine você levantando amanhã, em vez de fazer aquelas perguntinhas: Deus, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Para onde que eu mando meu currículo, essas coisas? Falar: Senhor, eu já sei a sua vontade. Hoje eu vou levantar e vou ser um Cristo. Vou ser Jesus hoje. Eu quero me revestir de Ti. Imagine a alegria que você coloca no coração de Deus, o sorriso que você põe nos lábios de Deus ao levantar e dizer: hoje eu quero ser parecido com Jesus. Em tudo que eu fizer, eu vou tentar ser parecido com Ele. O bem que você vai fazer para as pessoas, o bem que você vai fazer para você mesmo, e como os céus vão estar alegres e caminhando com você, exatamente como os céus caminhavam com Jesus. É só ser Jesus, queridos. Essa é a resposta do Evangelho da Cruz. E como isso vai te dar outra estrutura, como isso vai te dar uma outra leveza no trato com a vida, vai te dar essa coisa de não se preocupar. O mundo está acabando e você está livre, tranquilo, porque confia no teu Deus, e você vive uma vida justa, uma vida em paz, transmitindo paz. Você transmite a paz que já está dentro de você. Você pacifica onde você for. Você está manso porque está aprendendo com aquele que foi manso sobre tudo. Jesus diz: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. E aí o que? Encontrareis descanso para vossas almas. Como é que você encontra descanso para as vossas almas? Senhor, me dá descanso na minha alma. Deus fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí encontrareis descanso para as vossas almas. E Ele diz: o meu fardo é leve. Às vezes você carrega um fardo tão pesado, tão duro, acha a vida tão pesada, é porque não está levando, não está encarando, tratando a vida como Jesus. Porque o fardo dele é muito leve. A vida se torna leve, se torna tranquila, se torna maravilhosa, se torna algo que você vê com júbilo, que você celebra. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo Natal. Obrigado porque o Senhor veio revelar-se a nós e revelar a verdadeira forma de viver. Que a gente aprenda contigo, Senhor, a viver a vida, que a gente replique as tuas atitudes, os teus pensamentos, a tua forma de tratar as pessoas, tratar cada dilema, cada pensamento, cada emoção. Que a nossa reação, Senhor, seja pensada e medida conforme o Senhor. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a nos revestir de Ti a cada dia, todos os dias. Porque que diferença isso fará para o nosso ano de 2020, se a gente se revestir de Ti? Que diferença fará para as pessoas ao nosso redor? Então vai tirando, Senhor, de nós aquilo que não Te agrada, aquilo que não parece com Jesus, e vai pelo Teu Espírito nos revelando aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa se arrepender. Vai transformando o nosso coração, vai transformando a nossa mente, vai nos dando a mente de Cristo, um novo coração, um coração quebrantado. Vai nos incomodando, Senhor, realizando uma boa obra em nós. Vai nos transformando, Senhor. Que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Que todas as coisas cooperem para que a gente seja conforme a imagem do Teu Filho. Essa é a oração mais poderosa, mais desafiadora que o ser humano pode fazer. E nós fazemos ela a Ti. Senhor, vem. Haja ao nosso redor em todas as situações, em todas as questões, traz questões, para que a gente seja transformado
conforme a imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Desejo novamente, queridos, um Feliz Natal, que a pessoa ao seu redor.